tem por função essencial a fiscalidade da administração pública, né? Foi falado aqui, o Conselho da Saúde, o Conselho de Assistência Social, o próprio Conselho Tutelar. Se bem que o Conselho Tutelar é um pouco diferente, né? Ele tem uma atribuição que é de proteger a infância e a juventude, né? Conselho de Segurança, né? E eles também têm a legitimidade de procuração popular. Qualquer pessoa do povo, né, desde que acompanhado de um advogado para fazer essa ação, pode entrar com uma ação na justiça para combater algum ato que seja ilegal, cometido pelo poder público, e esteja causando dano ao município, ao Estado, à União, né? Então, vocês vejam, não é por falta de caminhos que o Brasil é o que é por falta de cumprimento efetivo da lei. Os tribunais de contas são mais órgãos vinculados à fiscalização. Mas, diferentemente dos outros órgãos, e aí que está a grande diferença, eles têm por função precipua o julgamento técnico das contas apresentadas. O Tribunal de Contas, os tribunais de contas do país todo, eles são formados não só por advogados, mas por contadores, por economistas, por administradores, por engenheiros, e são aqueles servidores que vão verificar com maior amplitude como está sendo executada o orçamento e como está sendo conduzida a administração dos entes públicos. Embora a Constituição diga que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, na prática isso não funciona desse jeito, né? O Tribunal de Contas não tem nenhuma subordinação para o Legislativo, né? Ele tem um orçamento próprio, reservado na lei orçamentária, ele elege seus próprios comandantes, ele contrata seus próprios servidores, ele executa seu próprio orçamento e ele estabelece o seu regimento interno, como funcionar. É claro que tem que respeitar a legislação, mas essa legislação digamos assim, ela não é comandada pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo estabelece, claro, a legislação, mas não pode alterar a qualquer momento. Então não existe nenhum tipo de subordinação do Tribunal de Contas ao Poder Legislativo. Vereador. Oi. Vereador Nelson. É o vereador Nelson Lins. Depois ele pode falar um pouco. Certo. Bom, gente, tribunais de contas. Existem tribunais de contas da União, dos Estados e alguns ainda tribunais de contas dos municípios do Brasil do Sul. O Tribunal de Contas da União, talvez seja o Tribunal de Contas mais falado do país, ele fiscaliza quando existe dinheiro da União, dinheiro federal, dinheiro do governo federal sendo aplicado em algum lugar. Os tribunais de contas dos estados fiscalizam quando há dinheiro dos estados sendo aplicado. E esses 6 tribunais de contas dos municípios que ainda existem fiscalizam os municípios desses estados aqui. Nesses estados, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, você tem 2 tribunais de contas. Um que fiscaliza o estado e um que fiscaliza os municípios do estado. No Paraná, nós não temos isso. No Paraná é um tribunal só que fiscaliza tanto o estado do Paraná quanto os municípios do Paraná. A Constituição de 88, ela proibiu que depois da Constituição fossem criados novos tribunais de contas dos municípios. Então, o Paraná não tem e não terá um tribunal de contas dos municípios. Certo? Como esses tribunais eram anteriores à Constituição, eles continuam existindo. Os ministros, essa aqui está fora da ordem. Quem são os membros dos tribunais de contas? No âmbito da União, do Tribunal de Contas da União, os membros são chamados de ministros. Essas pessoas são os ministros que vão votar os processos de tribunal, que vão decidir se a execução orçamentária foi regulada ou não, né? Vão decidir se o poder público gastou de forma correta ou não. Nos estados, eles são chamados de conselheiros. Então, quando a gente ouve falar o conselheiro do Tribunal de Contas, é como se a gente ouvisse falar o governador, ou o prefeito, ou o presidente da Assembleia. Eles são as pessoas que vão mandar, que vão decidir os processos, né?
Existem nos dois tribunais auditores, que são servidores de carreira que substituem os ministros e os conselheiros nos casos de ausência, falta de impedimento. E também membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, são chamados os procuradores. Esse Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas não é o Ministério Público que a gente costuma conhecer. Ele só existe aqui. É o chamado Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tá certo? Também servidores de carreira que atuam. Bom, disse aqui para vocês que o Tribunal de Contas do Estado, naquele que eu trabalhei, ele, depois da Constituição, eu conversava muito com os servidores mais antigos, eles disseram, olha, o Tribunal melhorou muito depois da Constituição. Mas ali, a partir de 2008, 2009, 2010, começou a regredir. Né? Uma tendência que, aliás, a gente tem visto no Brasil todo. Né? Alguma coisa está acontecendo no Brasil, parece que nos últimos anos tem regredido. A União, os estados, os municípios. Parece que a coisa estava indo se encaminhando para funcionar direito e parece que a gente está voltando um pouquinho para trás. É o motivo, por exemplo, das manifestações do ano passado. Né? Bom, essa resolução do tribunal, para aumentar a competência dos conselheiros, ela diminuiu a competência dos auditores. Né? Então, hoje, o auditor, que é um servidor de carreira, ao contrário do conselheiro, ele só vai decidir alguns processos, mesmo substituindo o conselheiro, quando o conselheiro aceitar. Então, digamos, o conselheiro ele sai de férias, ou tal como uma licença médica, enfim, o auditor vai poder assumir aquele processo que estava sendo relatado pelo conselheiro. Mas só aquele que ele quiser agora. Antigamente não era assim. Bastava o conselheiro ser afastado por algum motivo e o auditor recebia a competência automaticamente. Então essa resolução aqui, ela vem no sentido de suprimir as competências dos auditores e reforçar cada vez mais o poder dos conselheiros do Tribunal de Contas. Os procuradores, que são membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a função dele não é decidir. A função deles é só emitir uma opinião sobre o que eles entendem qual é a melhor aplicação da lei do caso. Então eles atuam em todos os processos, eles emitem pareceres, mas eles não têm o poder de decidir. Como é que esses ministros, que são os comandantes do tribunal, entram no tribunal? Na União, vejam só a Constituição, 1/3 é indicado pelo presidente e 2/3 é indicado pelo Congresso Nacional. No Paraná, 3 conselheiros são indicados pelo governador e ele obrigatoriamente, dentro desses 3, tem que escolher 2 deles servidores de carreira do tribunal, um deles tem que ser um auditor e um tem que ser um membro do Ministério Público. E 4 conselheiros são indicados pela Assembleia Legislativa. Então, 3 pelo governador e 4 pela Assembleia Legislativa. Outra inconstitucionalidade que aconteceu recentemente no Tribunal de Contas é que eles, desrespeitando o que diz a Constituição, desrespeitando o que diz a lei orgânica do Tribunal de Contas, simplesmente, no regimento interno do Tribunal, disseram que o número de auditores, que antes era de 7, para cada um era vinculado ao conselheiro, agora não tem limite. Ou seja, o Tribunal atualmente tem 5 auditores e não faz concurso público para repor as 2 vagas que deviam ser repostas. Né? Então, dessa forma, os conselheiros concentram cada vez mais poder em suas mãos. Com menos auditores para substituir os conselheiros, menor é o poder deles. Bom, quem que pode ser conselheiro? Seja o Tribunal de Contas da União, seja o Tribunal de Contas do Estado. Os requisitos estão previstos na Constituição e são esses aqui. Ó. Tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Né? Mais de 35 anos porque se entende que a pessoa tem que ter uma certa experiência para a função. E menos de 65 anos porque no Brasil a aposentadoria compulsória do serviço público é com 70 anos, então não faria sentido colocar alguém que logo em seguida se aposentaria. Né? Idoneidade moral e reputação ilibada, né? Que é um conceito bastante subjetivo e é definido pelo presidente, pelo Congresso, pelo governador, pela Assembleia e quase sempre desrespeitado. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e administração pública. Né? Vocês vejam, ele não diz que tem que ser advogado, que tem que ser contador, que tem que ser administrador.
né? Só que precisa de notórios conhecimentos nessas áreas que envolvem a administração pública. E mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no ensino anterior. Na prática, quem que vocês acham que acaba indo para os tribunais de contas? Políticos. Como é o presidente, os congressistas, o governador e os deputados que elegem, eles quase sempre vão acabar elegendo alguém que trabalhou com eles, né? E a maior parte do governador, né? Porque é 3, se é 5, 3 é dele. São 7, 3 é dele. Mais 2. Não, aquilo é auditor. Aquilo muda de auditor. Tá? Ainda continuam 7 os conselheiros. Então, infelizmente, o que tem acontecido é, em todos os tribunais de contas do país, isso não é um privilégio do Paraná, acontece também na União, são pessoas que são braços direitos do governador ou do presidente que acabam sendo nomeados para aquela função, ou, no caso da Assembleia, um deputado que tenha uma certa ascensão sobre os demais deputados da Casa. Os auditores, aqueles que substituem os conselheiros em caso de falta, licença ou impedimento, eles entram no concurso público. Né? Não tem poder nenhum, né? Depende do conselheiro. Hoje, cada vez menos poder. Antes, quando o conselheiro saía de férias, por exemplo, o auditor recebia o processo e quando o conselheiro voltava de férias, ele continuava no processo auditor. Hoje não. Hoje o conselheiro volta e ele toma de volta. E o que mais me chama a atenção é que nada disso é contestado na justiça. Isso aqui é claramente legal o que eles fizeram. Mudaram o regimento do Tribunal de Contas sem mudar a lei ou sem mudar a Constituição. Os procuradores também são admitidos para o concurso público. Inclusive, esse ano tem um concurso para membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atribuições do Tribunal de Contas. Aqui vocês vão entender melhor o que faz o tribunal. Bom, o tribunal ele fiscaliza a execução contábil, financeira, orçamentária e patrimonial das atividades de administração pública direta e indireta. Né? Ou seja, ele vê tanto o orçamento. O que significa isso? No começo do ano você tem um orçamento. E no final do ano esse orçamento tem que ser, em regra, cumprido. O Tribunal de Contas vai verificar se isso aconteceu. Né? Ele vai pegar a lei orçamentária do município e do estado e vai verificar se o dinheiro que foi gasto em alguma atividade de fato tinha previsão, se o dinheiro que foi gasto em outra atividade de fato tinha previsão. E se as alterações orçamentárias que ocorreram ao longo do ano, que são muito frequentes, né, foram feitas corretamente. Infelizmente, no Brasil todo o orçamento hoje é quase uma lei de ficção. Né? A Câmara ou a Assembleia aprova o orçamento e durante a gestão, durante o ano, ele vai sendo totalmente detalhado. De maneira que no final do ano você nem reconhece aquela lei anterior. Um recurso é tirado de uma atividade, colocado para lá, um recurso é anulado, joga-se para outra atribuição. Execução financeira, conformidade dos ingressos e dispêndios, inclusive os orçamentários. Se aqui o tribunal está olhando para o cumprimento do orçamento, aqui ele está olhando para o cumprimento das entradas e das saídas financeiras dos entes públicos. Né? Vai verificar se a licitação foi feita corretamente, né? Se os pagamentos dos servidores estão sendo feitos corretamente, se a contratação dos servidores está sendo feita corretamente. Né? Enfim, todas as receitas e todas as despesas do ente público vão ser fiscalizadas pelo tribunal. E a execução patrimonial. Né? O tribunal também fiscaliza a regularidade dos créditos, dos débitos dos entes públicos e também do seu patrimônio. Né? O Tribunal de Contas tem, por exemplo, competência para vir nessa escola e não só analisar as compras eventualmente sendo feitas, mas a situação do patrimônio da escola. A competência e precedência do tribunal, analisar e julgar prestações e tomadas de contas. Isso provavelmente ocupa 70% a 80% das atividades do tribunal. O que são contas? Aí eu peço a participação de vocês. Quem tem uma ideia de que é conta? Conta é uma verba que foi adquirida e você tem que prestar conta de que se ela for determinada para alguma coisa, tem que ser acima daquilo que você tem que... Tá certo, mas a gente consegue chegar a uma definição melhor. O que é conta? A gente fala, tribunal de contas, uma conta, o cara tem que prestar contas. O que a gente quando fala? O cara tem que prestar contas, ele não me prestou contas. O que é isso? Passar o valor atribuído. Oi? Passar o valor atribuído.
Tá certo também, mas a gente pode chegar um pouquinho mais ainda. O que ele deve? Conta não é nada mais do que informação. É informação. Então o tribunal ele vai analisar se aquela informação prestada sobre determinada receita ou despesa pública, ela está ok, né? Seja no aspecto formal quanto no aspecto material, né? Então os tribunais de contas, eles fiscalizam as contas no sentido de que eles fiscalizam os entes públicos e as informações prestadas pelos entes públicos. Se um dinheiro foi adquirido do governo, foi para tal coisa, esse dinheiro tem que ser gasto com essa tal coisa. Exato, tem isso certo? também. Que não pode ser gasto com outra coisa. Tem isso. Existe, o que é fruto da arrecadação de impostos, por exemplo, os impostos, eles podem ser gastos livremente de acordo com a administração, né? Existem algumas outras Que é específico. exatamente, que você tem que gastar naquilo que você arrecadou, Certo. né? No caso das taxas, por exemplo, né? Então, isso pode variar. Mas, todo ano, as entidades públicas do Estado, o governo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, as prefeituras, as câmaras, os vereadores, as empresas públicas e